Olá pessoal, venho hoje trazer para você um pouco sobre a história de Santa Cecília, ela que se tornou a padroeira dos músicos, através da Diocese de Mossoró. No momento da hora do Santo do Dia, iremos nos aprofundar, conhecer um pouco sobre Santa Cecília. Pois bem, eu me chamo Flaviana Freitas, faço parte do grupo de oração Cristo Vivo, aqui da cidade de Umarizal. E hoje vamos juntos nos aprofundarmos na história de Santa Cecília. Ela que foi uma jovem de família romana, né? Uma família nobre da corte aí de Roma. Ela que se dedicou a viver a sua juventude estudando, né, a música sacra, também ao Evangelho. E aí, desde muito cedo, desde muito pequena, Cecília sempre foi muito religiosa e decidiu-se, por conta própria, a fazer um voto de virgindade ao Senhor Jesus, a largar toda a sua vida na corte para viver exclusivamente dedicando-se ao Senhor Jesus, fazendo um voto de virgindade a Jesus. Sabendo, né, desta notícia, a família de Cecília decide prometer ela em casamento a um jovem chamado Valeriano, também da corte de Roma. E aí, sabendo da triste notícia que estava prometida em casamento, Cecília ajoelha-se, né, pede a proteção do seu anjo da guarda, da intercessão de Nossa Senhora Mãe de Deus, para que ela possa permanecer firme com o propósito que ela tinha prometido ao Senhor Jesus, o voto de virgindade. E aí, né, com o decorrer do tempo, acontece o casamento de Cecília com o jovem Valeriano. Na noite de núpcia, né, na sua núpcia, Cecília conta, né, para Valeriano do seu voto de virgindade, para que assim ela possa honrar a viver o casamento, né, na castidade. E aí a jovem fala com tanta seriedade ao coração daquele homem que ele se converte, né, ao ouvir as palavras que saem da boca daquela jovem. E aí ele diz: mas para que eu possa realmente acreditar naquilo que você está falando, eu preciso também conhecer esse anjo, né, que você está falando. E aí Cecília pede que Valeriano possa ter uma conversa, né, com o Papa, que naquela época era o Papa Urbano. E aí Valeriano se desloca, né, para ir ao encontro do Papa, e ele não ia sozinho, ele foi acompanhado do seu irmão, que se chamava Tibúrcio. E aí os dois, né, o jovem esposo, acompanhado do seu irmão Tibúrcio, foi até o encontro com o Papa. Chegando lá, era preciso que os dois ouvissem primeiro a palavra de Deus, tá? Para que assim, após, em seguida, tivesse esse diálogo. Entretanto, com isso, os dois, ao ouvirem a palavra de Deus, se convertem, né, de imediatamente à palavra de Deus. E quando ele se converte, os dois ouviram a pregação, Valeriano cumpriu finalmente, né, a sua conversão, e eles foram os dois imediatamente batizados. Saindo dali, né, ao chegar em casa, os três foram presos. Cecília em sua casa, os dois, quando ajudavam a sepultar os corpos dos mártires nas catacumbas, julgados, recusaram-se a renegar a fé e foram decapitados. Primeiro Valeriano, depois Turíbio e por último Cecília. O prefeito de Roma falou com ela em consideração às famílias ilustres que pertenciam e exigiu que abandonassem a religião sob pena de morte. Como Cecília se negou, foi colocada no próprio balneário do seu palacete, colocado sobre águas quentes, né, com outras palavras, para morrer asfixiados pelos vapores, mas saiu ilesa dessa situação. Então, foi tentada a
incapacitação, a decapar a sua cabeça. O carrasco o agolpeou 3 vezes e mesmo assim a sua cabeça permaneceu ligada ao corpo. Mortalmente ferida, ficou no chão 3 dias, durante os quais animou os cristãos, que foram vê-las e não renegaram a fé. Os soldados pagãos, que presenciaram tudo, se converteram automaticamente. O seu corpo foi enterrado nas catacumbas romanas. Mais tarde, devido às sucessivas invasões ocorridas em Roma das relíquias de vários mártires sepultados, lá foram translaçadas para as inúmeras igrejas, e as suas, entretanto, permaneceram perdidas naquelas ruínas por muitos séculos. Mas no terreno do seu antigo palácio foi construída a igreja de Santa Cecília, onde é celebrada hoje a devoção, no dia 22 de novembro, a devoção a Santa Cecília. E nos anos nos anos de 817 a 824, o Papa Pascoal, ele teve uma visão de Santa Cecília, o seu caixão sendo encontrado e aberto. E constatou-se então que o seu caixão foi encontrado com o seu corpo permanentemente intacto. Depois disso, ele fechou e colocou uma urna de mármore sobre o altar daquela igreja, dedicada a ela. Outros séculos se passaram e no ano de 1559, o cardeal ordenou nova abertura do esquife e viu-se que o corpo permaneceria na mesma forma, intacta. A devoção à sua santidade avançou pelos séculos, sempre acompanhada de incontáveis milagres, e Santa Cecília é hoje considerada, venerada pelos fiéis cristãos, como a santa da padroeira dos músicos, devido ela ter sido martirizada e não ter negado a sua fé. E mesmo diante da sua morte, ela passou 3 dias louvando, animando aqueles que iam visitá-la. E assim, irmãos, como a história de Santa Cecília, que fez esse voto ao Senhor, que não negou a sua fé, que morreu, mas ela não negou o propósito, o seu voto diante do Senhor. Permaneceu na alegria, louvando o nome do Senhor Jesus e realizando os milagres. Que assim como Cecília, nós possamos também, como nos encontramos hoje, nas nossas dificuldades, nas nossas realidades, lembrar dessa jovem que largou tudo para viver ao lado do Senhor e que conseguiu, através do louvor, a estar cada vez mais próximo do Senhor. Que nós possamos pedir e rogar sempre a intercessão de Santa Cecília, que mesmo nos momentos de dores, que nós não possamos negar a nossa fé, que nós possamos sempre louvar e exaltar mais e mais o nome do Senhor Jesus. Que Santa Cecília venha em socorro e em auxílio às necessidades de cada um nesse dia. Santa Cecília, rogai por nós. Um forte abraço no coração de cada um de vocês.